Galera, tu acabou de aprender na dica 3 como faz os problemas de divisão em partes diretamente proporcionais. Se não aprendeu, volta para a dica 3 para você aprender. Foi essa aqui, ó. Divisão em partes diretamente proporcionais. E eu falei que grandezas diretamente a divisão gera uma constante. Já grandezas inversamente, o produto é que gera uma constante. Lembra disso, vai. Então vamos lá. Problemas de divisão em partes inversamente proporcionais. Olha o exemplo que eu peguei. Eu tenho R$310 aqui, ó. E eu quero dividir em partes inversamente proporcionais a idade dos meus 3 filhos. Um tem 2 anos, o outro tem 3, o outro tem 5. Como a divisão em partes inversamente proporcionais, o que tem mais idade recebe menos. Lembrando, se a divisão fosse em partes diretamente, o que tem mais idade receberia mais. Mas como aqui é inversamente, quem tem mais idade vai receber menos. Então vamos lá. Eu tenho R$310 para dividir em partes inversamente proporcionais a 2, a 3 e a 5. Que são as idades dos meus 3 filhos. Ora, uma parte desses R$310 é para o primeiro filho, uma parte para o segundo e uma parte para o terceiro. A parte que vai para o primeiro, mais a que vai para o segundo, mais a que vai para o terceiro, tem que dar os R$310. Só que tem um porém. Grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. Então olha para cá. Esses termos são inversamente proporcionais a esses caras. Grandezas inversamente proporcionais, o produto é constante. Então, x1 multiplicado por 2 gera constante. Bem como x2 multiplicado por 3 gera constante. Bem como x3 multiplicado por 5 gera constante. Aqui eu tiro que x1 é a constante dividido por 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Aqui eu tiro que x2 é a constante sobre 3. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E aqui x3 é a constante sobre 5. E aí eu vou substituir aqui, ó. Quem é que foi x1? A constante sobre 2. Mais, quem é que foi x2? A constante sobre 3. Quem é que foi x3? A constante sobre 5. A soma disso tem que dar 310. Aí agora é continha de matemática. Presta atenção, senhores e senhoras. Quem é o MMC de 2, 3 e 5? O MMC de 2, 3 e 5 é 30. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Como os caras são primos, é só multiplicar os 3. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30 é MMC. Lembrando que isso aqui tem que dar 310. Então vamos lá. 30 dividido por 2 dá 15. Vezes K, 15K. Mais 30 dividido por 3 dá 10. Vezes K, 10K. 30 dividido por 5 dá 6. Vezes K, 6K. Pessoal, aí essa continha aqui em cima vai ficar 31K sobre 30 igual a 310. Quando você fizer meio pelos extremos, você vai achar o K aqui, ó, igual a 300. Te garanto. É só fazer meio pelos extremos. Aí você acha o K igual a 300. Então presta atenção. Eu tinha R$310 para dividir em partes inversamente proporcionais à idade dos meus 3 filhos. Um tem 2, outro tem 3, outro tem 5. Lembrem-se, quando a divisão é inversa, a grandeza inversamente, o produto é constante. Uma parte vai para o primeiro filho, uma parte vai para o segundo, ou vai para o terceiro. A soma das 3 partes é 310. Mas as partes são inversamente proporcionais, respectivamente, a 2, 3 e 5. Inversamente, produto constante. Então, x1 vezes 2 gera uma constante. x2 vezes 3 gera uma constante. x3 vezes 5 gera uma constante. Aí aqui, ó, x1 é a constante sobre 2. O 2 está multiplicando, passa dividindo. x2 é a constante sobre 3. x3 é a constante sobre 5. Aí eu substituí aqui, ó. Quem é que foi x1? A constante sobre 2. Quem é que foi x2? A constante sobre 3. Quem é que foi x3? A constante sobre 5. Essa soma deu 310. O MMC de 2, 3 e 5 é 30. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 30 por 2 dá 15 vezes K, 15K. 30 por 3 dá 10 vezes K, 10K. 30 por 5 dá 6 vezes K, 6K. Fiz as continhas aí, gente. Tu acha a constante igual a 300. Acabou-se. Se a constante é 300, quem é x1? Vem comigo, vai. x1 é a constante dividido por 2. A constante foi 300. Dividido por 2 dá 150. Quem vai ser x2? A constante sobre 3. A constante foi 300. Dividido por 3 dá 100. Bora. Quem vai ser x3? A constante por 5. A constante é 300. Dividido por 5, 60.
Então essa é a parte de cada filho. Aí qual é a dica? Sempre que for inversamente, ó, o x1 vai ser a constante dividido por 2. O x2 vai ser a constante dividido por 3. x3 constante por 5, se for 2, 3 e 5. Sempre a constante dividido por esse cara, constante por esse cara, constante por esse. E aí eu te expliquei de onde veio isso. Essa foi a dica 4. Bora pra dica 5, neném!